Olá, meus queridos. Tiago Andrade, advogado, e hoje vamos reagir a mais uma treta do momento, que é a audiência entre o Renato Cariani e o influenciador Tiago Labatê, enfim, não sei como fala o nome dele. E eu vou reagir a essa audiência e explicar o que está acontecendo durante a condução ali da questão e vou também apresentar as minhas impressões como advogado que atua especialmente em contencioso civil. Já deixo claro que todas as minhas opiniões aqui nesse vídeo são consequências de quase 20 anos de experiência aí na área jurídica, sendo parte substancial dela em contencioso, processos cíveis e imobiliários. E a intenção do vídeo aqui é meramente educativo, não é criticar nem o advogado de um nem de outro, e nem as partes, mas sim apenas apresentar as minhas impressões para que o público leigo entenda o que está acontecendo ali nessa audiência. Bom, o caso principal, pelo que eu pude entender ali do que está sendo divulgado na imprensa, é que o Renato Cariani processou esse influenciador visando a indenização por prejuízos materiais e morais em decorrência desse rapaz ficar utilizando a imagem dele para se catapultar, buscar mais audiência online e, por consequência disso, vender mais cursos. E ele faz isso de uma forma um tanto quanto desrespeitosa, com chamando o Renato Cariani de cracudo, falando, apresentando opiniões um pouco ácidas demais, e por conta disso essa questão virou um processo judicial. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo da audiência. Eu já deixo claro que a audiência foi longa, acho que aproximadamente 50 minutos, e eu não vou reagir a 50 minutos de audiência. Então, eu vou pular alguns trechos, ver o que é mais importante e o que é menos importante e tecer os meus comentários. Qualquer dúvida, eu fico à disposição aí e vamos para o vídeo. Boa tarde, excelência. O senhor está aqui para ser ouvido de depoimento pessoal. O senhor deixar de responder alguma pergunta, isso pode ser entendido como o seu pedido, certo? Sim, senhora. Qual o motivo do ajuizamento da ação de indenização por danos morais? O motivo é que o réu, ele vem agindo dentro das redes sociais dele. Bom, uma coisa aqui já me chama a atenção, tá? Por que que o depoimento pessoal do Renato Cariani está acontecendo? Por quê? Qual que é a finalidade de um depoimento pessoal num processo civil? É você buscar a confissão da parte contrária sobre alguma questão de fato que está controvertida num processo. Então, por exemplo, se eu entro com um processo dizendo que uma pessoa me ofendeu, aí essa pessoa vem na defesa dela e fala: não, isso não é a verdade, porque em nenhum momento eu ofendi essa pessoa. Aí eu, na parte contrária, peço o depoimento pessoal do réu para tentar fazer que ele confesse que de fato ele me ofendeu. Então a finalidade desse ato aqui na audiência é buscar a confissão da parte contrária sobre alguma matéria de fato que ainda está controvertida. Então, o que me chama a atenção aqui, pelo Renato Cariani estar prestando um depoimento pessoal, é se esse depoimento pessoal foi solicitado pelo advogado do influencer, na minha opinião, tá? Estrategicamente, não foi uma boa escolha. Por quê? Porque o Cariani, o objeto do processo não é nenhum ato ilícito, alguma coisa que o Renato Cariani praticou, mas sim o que o influencer estava fazendo. Então não tem o que o Renato Cariani está confessando sobre o caso concreto que vai ser julgado pela juíza. Então a única coisa que o depoimento do Renato Cariani vai desencadear nesse processo é que ele apresente de mais robusteza as alegações dele contra o influencer. Então, se fosse eu numa situação dessa, eu jamais pediria o depoimento pessoal do Renato Cariani, porque não há o que ele confessar, pelo que está sendo discutido aqui no processo, e segundo, ele tem uma oratória muito substancial, ou seja, você está possibilitando que ele, por meio da oratória dele, influencie, acarrete uma grande influência ali na juíza, tendo em vista que ele vai apresentar os fatos de acordo
com a visão dele. Agora, se esse depoimento pessoal foi pedido pela juíza aqui, aí realmente não tem o que se fazer, embora essa prática de juízes pedirem depoimento pessoal ser muito raro por uma questão processual. Qual que é essa? Juiz não produz prova. Então, se a finalidade do depoimento pessoal é buscar uma confissão e o juiz ele pede esse depoimento pessoal de ofício, tem muita crítica aí no pessoal do direito dizendo que o juiz ele estaria se afastando da imparcialidade. Quem produz o protagonismo das provas num processo judicial deve ser das partes. Mas isso é uma discussão jurídica complexa e tudo mais. Na prática, juiz pode pedir o depoimento pessoal? Pode, mas é comum de acontecer? Não. Então, o que já tem que estar claro aqui, se foi uma escolha da defesa do influenciador, depoimento pessoal do Renato Cariani, minha opinião, tá? Uma estratégia muito equivocada e de alto risco. E se foi a pedido da juíza, a gente já identifica que é um processo que está fugindo do que acontece no dia a dia dos processos de pessoas normais, né? Não desses processos de alta repercussão midiática que envolvem pessoas influentes. Então não é normal se esse depoimento pessoal tiver sido solicitado pela juíza, tá? Mas vamos adiante. Utilizando a minha imagem e atacando a minha imagem para vender consultoria online. Então, ele realizou várias ofensas que acabaram impactando diretamente na performance do meu trabalho, dos meus resultados. Inclusive, nós temos trabalhos parecidos. Ele dá consultoria, eu também tenho um grupo de consultoria, nós somos formados na mesma área, somos professores de educação física, e ele me atacou por várias vezes em rede social e, em seguida, indicando um link para a consultoria dele. Isso me trouxe alguns efeitos colaterais, danos de imagem, que foi muito difícil para contornar. Não foi uma única vez que ele fez. Talvez se fosse uma única vez, eu até conseguiria tolerar, mas ele vinha fazendo isso com certa frequência e só interrompeu isso quando a ação foi judiciada. O senhor, na época, quando foi isso exatamente? Quando que começou? Tem aproximadamente 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que começou. Na época o senhor tinha quantos seguidores? Aproximadamente, com as redes somadas, aproximadamente 16 a 18. Bom, o que já está me chamando a atenção aqui, tá? Provavelmente esse depoimento pessoal foi de fato solicitado pela juíza. Provavelmente, eu não olhei o processo. Por quê? Porque como que acontece normalmente, tá? A parte contrária solicita o depoimento pessoal, a juíza ou o juiz abre a audiência e passa a palavra para o advogado que solicitou, que requereu o depoimento pessoal, fazer as perguntas para a parte contrária com a finalidade de que a parte contrária atinja a confissão daquele fato que ela está buscando essa confissão. Só que aqui, ou seja, já iniciou o depoimento pessoal do Renato Cariani, o advogado, aparentemente, acho que é o de azul, né, que é o advogado do influenciador, não faz nenhuma pergunta, inclusive a juíza nem passou a palavra para ele, e a juíza está instruindo o processo. É a juíza que está buscando as declarações do Renato Cariani para embasar o seu juízo de conhecimento. E por isso que há uma crítica muito grande parte substancial ali, substancial não, mas de alguns operadores do direito, sobre principalmente da inconstitucionalidade desse dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz pedir o depoimento pessoal, e pior ainda, quando o juiz na audiência tem essa postura ativa de estar buscando ou buscando a confissão ou buscando instruir o processo, porque como eu deixei claro, o protagonismo da produção probatória não é o juiz. O juiz ele deve ficar imparcial, deixar as partes produzirem as provas da melhor forma possível e, ao final, dar a sua decisão. Então, esse tipo de situação aqui não é adequada, na minha opinião, tá? E, além disso, é bastante complicada, porque obviamente, a magistrada aqui está com uma postura muito ativa na produção probatória desse processo. E não é o normal. O normal é
quando eu vou num processo judicial, eu solicito o depoimento pessoal da parte contrária, o juiz abre a audiência, passa a palavra para mim e eu, advogado, que começo a fazer as perguntas para a parte contrária. Então, esse processo aqui já está fugindo da regra. Ah, pode ser que essa juíza tenha um entendimento dela, que ela pode fazer? Pode ser. O CPC autoriza o juiz fazer isso? Autoriza, mas do ponto de vista constitucional, processual, assim, juridicamente falando, não é adequado. Como eu disse, a magistrada aqui está com uma postura muito ativa nessa audiência, na minha opinião, tá? E o que já demonstra que possivelmente esse depoimento pessoal foi a pedido da juíza. 8 milhões. Isso foi em mais de uma rede? Esse tipo de Não, situação? ele fazia isso principalmente no Instagram. E no Instagram o senhor tinha quantos seguidores? Eu acredito que na época eu devia ter próximo dos 8 milhões, E hoje o senhor tem quantos seguidores? 10,3 milhões. Que tipo de ofensa ele fez? O que ele falava? São várias, mas geralmente sob a mesma consistência, de que eu era uma pessoa que fazia apologia ao uso de anabolizantes e esteroides, que eu induzia as pessoas ao uso, e um termo que foi muito pesado e que sobrecarregou muito a minha imagem, ele me chamou de cracudo, como um usuário de crack. E usou a minha imagem. Vocês percebem que o que está acontecendo aqui é exatamente aquilo que eu falei no início do vídeo? O que a juíza está perguntando, provavelmente tudo isso já está no processo, tá? Qual foi a ofensa, o número de seguidores, os prejuízos. Então, na realidade, esse ato aqui é um depoimento pessoal no qual o Renato Cariani apenas está reforçando os seus argumentos, os seus pleitos contra o influenciador. Eu não estou vendo em nada aqui esse depoimento, a condução do depoimento pessoal está buscando a confissão do Renato Cariani em relação a alguma matéria do processo. Então, para mim, muito estranho, porque as perguntas, parte substancial das perguntas já estão no processo e, enfim, né, é um processo que foge ao que normalmente se acontece numa audiência de processos que não tem essa repercussão. Então, na minha opinião, esse depoimento pessoal do Renato Cariani só vai servir para ele reforçar tudo o que ele está dizendo ali no processo e para que ele convença a juíza dos seus argumentos. Mas, repito, não é para isso que serve o depoimento pessoal. Por isso que para mim está muito estranho aqui. Não muito estranho, né? Mas tá meio fora aí do que acontece normalmente. Imagem, foto me chamou de cracudo. E aí, isso foi muito pesado. Isso foi muito pesado, porque acabou me trazendo ataques dentro da minha audiência. Então, as pessoas saíram da rede social dele e as pessoas que me seguem começaram a me atacar dizendo que estavam chocados, assustados, indignados com essa informação. O senhor tem ideia do número de comentários a respeito disso na sua rede? Excelência, eu tive, inclusive, entreguei até para os meus advogados algumas menções. Na época, eu tive uma perda. Existe uma ferramenta dentro do YouTube que se chama AdSense, que é onde você vai monitorando a sua capacidade. Bom, eu vou pular então esse depoimento pessoal do Renato Cariani, porque de fato aqui, aparentemente, é o que está acontecendo o que eu já disse, né? Isso aqui, do ponto de vista processual, minha opinião, faz sentido nenhum, porque o depoimento pessoal dele, se continuar dessa forma que está sendo conduzido, é apenas a juíza produzindo provas para que ela dê a sentença lá ao final do jeito que ela quer, na minha opinião, processualmente. Eu não entendo que é o mais correto, embora a lei permita isso, em cima de forte crítica, né, dos estudiosos do direito, mas do ponto de vista estratégico do processo, eu não vejo esse depoimento pessoal aqui agregando em nada sobre o aspecto da confissão. Captação de Então acho que eu vou pular aqui para o depoimento. Deixa eu só assistir mais um pouquinho para frente para ver se ele fala se vai acontecer alguma coisa diferente disso aqui.
quê? O que acontece? Ele começou a perceber, Excelência, que todas as postagens que ele fazia ao meu respeito davam mais visualizações do que postagens convencionais. Se checar o feed, que é a página central dele do Instagram, as postagens que ele faz me atacando tem múltiplas vezes mais visualização do que as postagens convencionais que ele faz. Quando ele pegou essa ferramenta de audiência e percebeu que ele conseguiria monetizar muito mais a sua consultoria atacando uma pessoa midiaticamente maior, ele viu uma estratégia comercial interessante para conseguir crescer. Eu acredito, assim, acredito que tudo isso que o Renato Cariani está falando aqui está no processo, né? Então eu não estou vendo a finalidade nenhuma desse depoimento pessoal. Então eu vou pular a parte do Renato Cariani, porque de fato não vejo algum interesse processual para ele simplesmente estar aqui repetindo para a juíza o que provavelmente deve estar na petição e nos documentos que ele apresentou que o advogado dele apresentou na petição inicial. Eu, talvez, numa situação dessa, se esse depoimento pessoal tiver de fato sido determinado de ofício pela juíza, eu talvez tivesse apresentado um recurso em relação a isso, principalmente em decorrência de que, do aspecto processual, não há o que o Renato Cariani confessar, porque, como eu disse, não é o ato ilícito dele que está sendo objeto de questionamento judicial. A única pessoa que teria, no meu entendimento, considerando que o que ele está reclamando é isso, que esse rapaz, esse influenciador, usava a imagem dele para capitalizar na internet, falando mal dele, ofendendo ele, para que buscasse mais engajamento e vendesse mais produtos, consultoria, etc., a única pessoa que teria o que confessar aqui é o influenciador, não o Renato Cariani. Então eu vou pular essa parte aqui, porque eu nem entendi o porquê isso está acontecendo, e vamos ver o que o influenciador tem a falar sobre a situação, que eu acho que é o que interessa ao processo. Perfeito, então vamos ver o que o influencer tem a dizer sobre os fatos. Aqui para se ouvir no depoimento pessoal, o senhor deixar de responder alguma pergunta, isso pode ser entendido contra o senhor, certo? Certo. Qual foi a razão do senhor fazer comentários, postagens, vídeos, etc., com referência ao autor, senhor Renato? Eu posso dar um contexto? Né? Eu fui atleta profissional, hoje trabalho como personal trainer, né? E meu trabalho é para a saúde, para o bem-estar, né? Qualidade de vida. E eu, como vejo os influenciadores grandes da internet fazendo apologia, banalização, né, de uso de substâncias emagrecedores, anabolizantes. Então eu estou sempre na internet ali criticando essas pessoas que estão influenciando milhões de pessoas, e eu acho que não está contribuindo para a saúde pública, e essa é a minha função, né? Eu vejo como minha função, e foi por isso que eu fiz essa crítica ao Renato Cariani, que é um dos maiores do Brasil, e eu vejo que ele está lá sempre treinando, né, muito grande. Ele já falou que toma umas coisas, né? Com seus companheiros lá também, todos muito usando drogas e mostrando um estilo de vida como se aquilo fosse normal, como se fosse tranquilo. Ele fala isso nas redes dele? Que ele usa? Sim, ele já falou. Que ele usa o quê? Anabolizantes. Novamente aqui, iniciou-se o depoimento pessoal do influencer e, novamente, é a juíza que está conduzindo esse depoimento pessoal. Repito, a lei permite que a juíza faça isso? Permite. Mas, do ponto de vista processual, constitucional, é adequado que o magistrado conduza o depoimento pessoal de ambas as partes? Não. Por quê? Porque a finalidade do ato é buscar a confissão. E a confissão interessa a parte contrária. Então, numa situação normal, pelo menos em 99% das minhas audiências, como que os juízes fazem, eles iniciam o ato, passa a palavra para o advogado e geralmente os magistrados, eles atuam mais de uma forma supletiva complementar. Por exemplo, o advogado faz uma pergunta e a pessoa responde, aí mas ficou algum ponto obscuro, ele vai lá e
faz um questionamento para esclarecer a resposta. Ou depois que o advogado concluiu o depoimento pessoal, ficou alguns pontos obscuros, aí o juiz quer esclarecer e faz perguntas ao final. Então, geralmente é assim que acontece, mas esse processo aqui está fugindo da regra, provavelmente por conta da repercussão, que envolve Renato Cariani e que envolve mídia. O título de exemplo é eu estar aqui reagindo a esse vídeo. Mas, repito, não é o normal as audiências acontecerem dessa forma e os depoimentos pessoais acontecerem dessa forma. Embora o Código de Processo Civil permita, e talvez essa magistrada tenha esse entendimento sobre a prática do ato, ainda que eu entenda que, do ponto de vista processual, não é adequado, porque o protagonismo da prova deve ser das partes, e não o juiz ficar buscando instruir o processo para que ele dê uma sentença ao final, porque, no meu entendimento, isso viola a imparcialidade. Ou seja, o juiz ele deve ficar lá no canto dele, deixar as partes produzir as provas, deixar as partes buscar a confissão e, no final, dar a sentença. Mas vamos adiante aqui. Essas substâncias que crescem o músculo de uma forma suprafisiológica, né? Além do natural. Teve até um que, abre parênteses, né? O Paulo Musi, que é um companheiro dele, falou que não usa e caiu a internet toda, fez brincadeiras com isso, porque tá muito claro que usa, sabe? E até o Rodrigo Góes também fez um vídeo sobre isso, né? Um nutricionista. E, por exemplo, Rodrigo Góes, não sei se você já viu, né? Não sei se a voz dele você já viu. Ele usa termos como fake news, né? Falso natural, e outros termos também, agora eu esqueci, né? Coisas em inglês que ele usa. E a forma dele criticar e conscientizar essas pessoas, eu também tenho minha maneira, né? Foi usei termo jocoso, né? Um termo, assim, foi uma brincadeira, assim, da minha parte, sabe? Que termo? Cracudo musculoso. Aqui ele fechou o caixão dele, tá? Ele já confessou. Primeiro, ele deu uma desculpa para dizer o porquê que ele fez o que fez, como se o fato do Renato Cariani fazer isso autorizasse ele a chamar o Renato Cariani de musculoso cracudo numa mídia como o Instagram, e obviamente que isso tem consequências para a imagem do Renato Cariani, isso é indiscutível. E assim, esse termo não é jocoso, porque cracudo não remete ninguém a uma coisa, a uma coisa engraçada, né? Quando eu chamo uma pessoa de cracudo, eu estou dizendo que aquela pessoa, além de ter um vício em drogas, em substâncias ilícitas, é uma pessoa que tem uma dependência química e que não tem controle sobre as próprias emoções. Ou seja, você chamar alguém de cracudo não é uma piada, é uma ofensa, né? Então, na minha opinião aqui, já estaria suficiente para condená-lo pelas consequências do que ele está pedindo ali, mas vamos adiante um pouquinho a mais vamos avançar mais um pouquinho no depoimento dele para ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Né? Então, eu usei esse termo porque cracudo refere-se a uma pessoa que utiliza substâncias farmacológicas, né, como anabolizantes, né? E usa de uma forma exagerada, né, como se diz, suprafisiológica. Então, eu perdi o fio da meada. Então, eu uso esses termos. Eu usei esses termos nesse caso, né, para falar dele, né, e de outros influenciadores também. Falei da Graciane Barbosa, falei do outro Ana Coelho, Júlio Balestrin, que eles fazem essa romantização, né, do uso de drogas. E você pode ver, a gente colocou na contestação que o número de jovens de 18 a 20 anos aumentou. Isso é o que saiu nas pesquisas, né? 75% aumentou esses jovens que usam anabolizantes, né? O índice de mortalidade também aumentou nos últimos 5 anos 20% pelo uso dessas substâncias. Então a gente percebe que Toda vez que o senhor fazia comentários a respeito dele e do que ele postava, primeiro, o senhor usava a imagem dele, vídeos dele, etc., dentro da sua rede social? Sim. E, ao mesmo tempo que o senhor fazia o seu comentário, o senhor jogava um link da sua proposta de trabalho
Não sempre. de consultoria e etc.? Não sempre, não sempre. Às vezes eu posto, às vezes não posto no link, entendeu? Geralmente eu coloco mais nos stories, né? Geralmente. Então, o senhor fazia esse comentário a respeito da conduta dele para obter novos seguidores, clientes? De uma forma indireta, tudo que eu faço na internet hoje, na minha rede social, Que ele confessou, né? Que ele ofendia e falava mal do Renato Cariani para buscar engajamento e trazer mais audiência e com mais audiência vender mais consultoria e os produtos dele. Só que uma coisa que as pessoas às vezes não entendem uma coisa é você atacar os fatos, outra coisa é você atacar as pessoas. Então, por exemplo, se ele não concorda com o que o Renato Cariani faz, sobre que, apesar de que, pelo pouco que eu acompanho, o Renato Cariani nem é uma influência de incentivar o uso de anabolizantes, embora ele deixa claro, sempre deixou claro que sempre fez uso por ser um atleta. E você pode concordar ou discordar disso, mas quando você vai enfrentar essa situação, você não pode atacar a pessoa, você pode atacar aquilo que a pessoa defende. Então ele poderia falar: olha, vocês precisam tomar cuidado com o que esse rapaz fala, porque o uso dessa substância tem tal e tal malefício, não é melhor para você, e apresentar os argumentos dele para discordar da posição e daquilo que o Renato Cariani defende. A lei, isso estaria de acordo com a lei? Sim. Agora, a partir do momento que você ofende a pessoa por não concordar com o posicionamento dele, chamando ele de cracudo musculoso, obviamente que você extrapolou os limites legais. Agora, pior ainda é você usar essa ofensa para buscar proveito próprio, capitalizando em cima da imagem do Renato Cariani. Então, assim, ele já confessou isso aqui, eu nem preciso ir adiante no processo, nem preciso assistir os 40 minutos de audiência, porque o que o advogado do Renato Cariani precisava, ele acabou de confessar. Mas, repito, essa confissão aqui foi extraída pela magistrada, o que, na minha opinião, não deveria acontecer. Ou seja, quem deveria estar fazendo as perguntas é o advogado do Renato Cariani e ter extraído a confissão da parte contrária para aí sim sair o resultado. Deixa eu só ver se ele falou mais alguma coisa interessante aqui, mas eu acho que, meu parecer, minha opinião final, tá? Caixão fechado, esse rapaz tem chance substancial, acima de 90%, de ser condenado, porque ele confessou que ofendia ou criou esse cenário pejorativo contra o Renato Cariani, a fim de buscar mais engajamento e trazer mais audiência para a mídia dele. E, infelizmente, sob qualquer ângulo que você analise essa situação, isso é sim um ato ilícito. Deixa eu só ver mais alguma coisinha aqui, ver se tem algo de mais interessante. é com fins de eu adquirir seguidores, clientes, tudo que eu faço. De uma forma direta ou indireta, sabe? Porque hoje é necessário estar na internet. E na época que o senhor fez, quantas postagens o senhor fez dessa forma? Usando a imagem do Renato Cariani. Olha, eu não sei o número certo, mas entre 5 e 10 no total. Cada vez que o senhor postava alguma coisa falando dele, a respeito dele, e jogando o seu link, o senhor obtinha um número maior de seguidores, de clientes, de, sei lá, olha, comentários favoráveis ao senhor? Não, quanto a isso, não. Não, porque os meus clientes, eles vêm, né? Eu até fiz pesquisa, né? A gente faz uma pesquisa com nossos clientes, né? Eles vêm quando eles estão já me seguindo há 6 meses, 1 ano. Vou adiantar mais um pouquinho aqui, tá, pessoal? Ver se tem alguma coisa interessante. Mas escrever trabalho sujo, acho que na hora eu exagerei. E também não sabia a proporção que ia tomar isso também, né? Opa, aqui é importante. Deixa eu voltar. Comentários favoráveis ao senhor? Não, quanto a isso, não. Não, porque os meus clientes, eles vêm, né? Eu até fiz pesquisa, né? A gente faz uma pesquisa com nossos clientes, né? Eles vêm quando eles estão já me seguindo há 6 meses, 1 ano. Aí eu vou ganhando confiança com eles, vou ganhando confiança. Na época que o senhor começou a fazer esses comentários a respeito do Renato, o senhor tinha quantos seguidores? 40 e poucos mil, não lembro o número certo. Quando o senhor começou a fazer esses comentários, houve um crescimento? Olha,
Não muito, porque gera polêmica, a polêmica traz seguidores, também outros param de seguir, sabe? O que traz seguidor, na verdade, é você impulsionar Hoje o senhor continua fazendo o mesmo tipo de trabalho nas redes sociais? Continuo, O senhor tem quantos seguidores hoje no Instagram? 63, 2, uma coisa assim. O senhor retirou as publicações que tinha feito a respeito dele? Sim. Todas que eu fiz de forma, como diz, jocosa, de forma falando palavras mais fortes, digamos assim, eu tirei. O senhor chegou a mencionar que ele fazia um trabalho sujo? Mencionei. Eu reconheço que eu exagerei. Falei O isso. que o senhor estava chamando de trabalho sujo? Porque foi como eu disse, né? Os influenciadores, eles estão grandes, né? Esses que têm muitos milhões de seguidores, eles estão... as pessoas estão ficando doentes de forma física e mental, seguindo essas pessoas, né? E eles estão lá gigantescos e falam, eu tenho esse músculo porque eu fiz esse método diferente. Eu tenho esse músculo porque eu comi isso aqui, eu tomei suplemento, compro meu suplemento. E eu acho que isso não é um trabalho legal, mas escrever um trabalho sujo, eu acho que na hora ali exagerei. E também não sabia a proporção que ia tomar isso também, né? Às vezes a gente escreve. Para mim já está suficiente. Deixa eu trazer a tela aqui completa. Então, meus queridos, é isso aí, minha opinião, tá? Caixão e vela para esse rapaz. A condenação vem. Chance de 90, acima de 90% disso acontecer. E é como eu expliquei, ele já disse que exagerou, reconheceu que foi além da conta, e de fato foi. Bom, então minha opinião é o que eu já deixei claro para vocês. Uma coisa é você atacar os fatos, outra coisa é você atacar a pessoa, e obviamente ele atacou a figura do Renato Cariani de forma ofensiva, e não é assim que você tem a liberdade de se manifestar na internet. Tem até um outro influencer que faz o mesmo trabalho que ele, e obviamente quando ele faz essas colocações, ele sempre ataca as circunstâncias. Quando o influenciador diz, eu tive esse resultado fazendo essa dieta, ele em nenhum momento ataca a pessoa, ele diz, olha gente, ele não teve esse resultado porque ele fez essa dieta. Ele teve esse resultado porque usou bomba, usou anabolizante, investiu tanto tempo, ou seja, ele ataca as fórmulas milagrosas, não aqueles que se dizem os profetas das fórmulas milagrosas, e isso a legislação autoriza. Então, quando você vai se manifestar sobre situações como essa online, você sempre tem que ter claro na cabeça de vocês que você tem que se manifestar sobre o fato, jamais sobre a pessoa, e principalmente de forma ofensiva, como esse rapaz fez aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, fico à disposição. Por hoje é só e forte abraço.